Começamos a história com um moleque chamado Lloyd sendo chutado sem dó do seu grupo de aventureiros. E é naquela, meus manos, vocês podem estar se perguntando como é que foi que chegamos aqui. Então, para explicarmos isso, precisamos dar uma voltada no tempo, e lá vemos o pequeno Lloyd de queixo caído enquanto uma mulher conjura fogo com a palma da mão. Ela manda ele fazer o mesmo, senão ele vai ficar sem jantar, e com isso, o jovem se esforça ao máximo para atingir as expectativas. Até que algum tempo depois, ele volta para a mesma mulher, mencionando que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura, ou seja, ele conseguiu conjurar o fogo com sua mão. E quando ele de fato consegue produzir chamas na mão, sua tutora oferece um raro elogio, mas antes que ele possa curtir o momento, ela apaga o fogo dele e manda uma magia dezenas de vezes mais forte, defumando o maluco. Segundo ela, ele ainda tem um longo caminho pela frente. Que professora carinhosa, hein? No dia seguinte, o Lloyd pisa no chão com força, tentando fazer uma nova técnica funcionar. Quando nada acontece, sua instrutora decide mostrar pra ele como se faz, e ela esfrega o pé fazendo a água surgir por ali. Eis que o persistente Lloyd copia a técnica e consegue umedecer a terra também. Porém, assim que é elogiado de novo, a senhorita fé nas malucas e imediatamente bombardeia o cidadão com água, mostrando como a verdadeira magia funciona. Em outro dia, o carinha quase estoura uma veia e a cueca tentando manipular o vento, e a dona prof, bem, ela o manda voando com um único sopro. Já acabou? Calma, tem mais, pois quando a neve cobre a terra, o Lloyd decide que é hora de praticar com esse novo elemento, e de uma forma orgulhosa e inocente, ele mostra para sua mestra um boneco de neve que ele fez e que se parece com ela. E para não quebrar a tradição, ela usa o mesmo boneco de neve para agarrá-lo e soltá-lo de uma altura considerável depois de magicamente deixar o boneco gigante. E depois de sair debaixo da pilha de neve, o Lloyd percebe que precisa de mais poder e jura se esforçar ainda mais. Aí tem o dia em que a mestra dele tá mais pra lá do que pra cá, depois de tomar umas garrafas de cachaça. De ressaca, ela ouve seu aprendiz perguntar se ela está bem, e ela admite que não tá nada bem. O Lloyd, sem se abalar, coloca sua mão na testa dela e prepara um feitiço de cura. E sentindo-se um pouco melhor, a mulher admite que o garoto ficou bom em magia de cura e lhe dá um raro e afetuoso abraço, ao que o nosso Protinha fica orgulhoso por tê-la ajudado. Mas não há tempo pra comemorar, pois ela já se recuperou e está pronta pra voltar ao treinamento de magia. Com isso, os dias passam voando e o treinamento do jovem mago nunca para. Eis que uma determinada noite, a professora parece preocupada enquanto encara um livro numa caixa, e o nosso proto então chega por ali e avisa que o jantar está pronto, e a mulher acidentalmente derruba o livro. O Lloyd o pega para devolver, mas ao fazer isso, ele é atingido por uma reação mágica que quase fritou o processador do moleque. Percebendo o que aconteceu, sua mestra vê que ele tem potencial para se tornar um escolhido também, então se esse for o seu destino, ela jura que não o deixará cometer os mesmos erros que ela em ficar super confiante com suas habilidades. Nisso ela beija a testa do garoto, deixando uma marquinha azul pra trás. A cena mudou e no dia seguinte, a instrutora explica que um mago branco é alguém que usa magia para o benefício dos outros. Enquanto ela fala, Lloyd regenera uma fruta e ganha um elogio, mas a sua mestra imediatamente vai além, regenerando a árvore inteira e trazendo-a de volta à vida com magia de cura. E essa demonstração faz o nosso proto expressar que sua mestra é incrível. Naquela noite, ela diz ao Lloyd que, segundo o que ouviu, alguns homens-fera podem usar uma magia rara para controlar monstros, e a curiosidade de Lloyd é despertada por uma menção à magia antiga no livro sobre a mesa, mas a expressão da professora escurece, e ela diz que não precisa aprender aquilo, que é um tipo de magia que está extinta há séculos. No dia seguinte, o Lloyd conjura um cajado, mas sua professora acha que ele é lento demais, conjurando então seu próprio cetro e dá uma rasteira no pobre garoto, fazendo cair. Ela explica que ele precisa acelerar, e o lembra que por mais inexperiente que seja, ele nunca deve se acomodar no treinamento. Mais tarde, os dois sentam-se à mesa para continuar estudando, e enquanto ele lê sobre Magipedra, sua professora explica que essa ali é uma cristalização de mana poderosa o suficiente para transformar coisas próximas em outras pedras mágicas. Eis então que a cena mudou, e mais alguns dias se passaram, e eles foram até uma certa floresta, e após chegarem ao local, a mestra tira as vendas do Lloyd. Com uma fera selvagem à espreita, a mulher entrega uma faca para o aprendiz e manda a real. A missão dele é chegar em casa em uma semana. Basicamente, um largados e pelados versão fantasia, utilizando sua magia para sobreviver. No momento em que ela o deixa, o Lloyd é atacado por um lobo gigante. Ele corre sem se importar em parecer um covarde. Depois de escapar subindo numa árvore, ele percebe que ainda não pode derrotar monstros com os feitiços de um mago branco. Então tudo que ele pode fazer é continuar correndo até ser forte o suficiente para
pra lutar. Olhando ao redor, ele vê o quão longe de casa ele realmente está. À noite, ele regenera uma fruta pra comer e se esconde em uma caverna. Desenhando um círculo mágico no chão, o jovem mago planeja ajustar o design para canalizar mais poder e melhorar suas habilidades. Com o nascer do sol, vem mais dificuldade, pois ele tem que atravessar uma montanha e essa não será uma tarefa fácil. Noite após noite, ele pratica seu círculo mágico, além de também trabalhar para melhorar sua magia de detecção, senão poderá acabar morrendo de fome, e ao combinar os dois ciclos, ele espera aumentar sua velocidade de corrida. Eis então que numa manhã, durante sua aventura, o Lloyd acidentalmente pisa num galho e atrai a atenção de uma aranha medonha e mais uma vez mete o pé. E é nesse momento que ele testa seu círculo de velocidade recém-aprimorado, que realmente funcionou, permitindo que ele escape ileso. Correndo a toda velocidade, o Lloyd finalmente chega em casa, mas desmaia antes mesmo de bater na porta. E sua mestra, logo que o encontra, dá as boas-vindas ao seu aprendiz. Eis então que mais uns dias se passaram e enquanto arrumava um quarto, o Lloyd, agora com a voz visivelmente mais madura, tropeçou num livro que chamou sua atenção. A capa era a pintura de uma cidade, e nesse momento sua mestra apareceu, mandando voltar à limpeza, mas ainda assim ele pediu para pegar o livro emprestado, o qual ela permitiu. No dia seguinte, enquanto Lloyd varria, sua mestra o chamou para ajudar com um feitiço que poderia parar o envelhecimento. Em outro momento, ela o interrompeu enquanto ele pendurava a roupa, pedindo ajuda com um feitiço de cura, e enquanto batiam um pratão, a maga revelou que tinha pensado numa nova magia de aprimoramento, ou seja, mais trampo à vista. Naquela noite, quando o nosso prota já estava pedindo arrego de canseira, sua mestra mencionou que lançou um feitiço nele para que ele ficasse sem dormir por uma semana, pois dessa forma ele não precisaria descansar e poderia continuar trabalhando, oferecendo na sequência mais uma poção para ele recuperar a vitalidade, e eu confesso que eu gostaria de ter uma dessas aí para não precisar dormir e lançar mais vídeos para vocês. E após muita luta, eis que finalmente chega o momento de glória, onde ele finalmente conseguiu arrumar um tempinho para dar uma olhada no livro. A cena mudou e na manhã seguinte sua mestra foi acordar seu aluno para mais experimentos, mas seu quarto estava vazio. Ela viu o livro com a cidade na capa e percebeu a conexão. Enquanto isso, ele estava a caminho da floresta, indo direto para a cidade que ele viu na capa daquele livro, e uma vez dentro dos muros, o mago vagou pela praça embasbacado, pois ele nunca havia visto tanta gente junta. Um homem carregando umas caixas passou correndo e xingou o Lloyd por estar no caminho, mas tudo que o Lloyd conseguia pensar é em como as cidades pareciam incríveis. Ele trocou sua última moeda por um pão, mas quando estava prestes a comer, uma rajada de vento bateu um papel em seu rosto, enquanto o responsável sumiu assim que viu seu plano dar certo, deixando Lloyd para ler um panfleto sobre recrutamento de aventureiros. E a cena mudou e vemos que algum tempo depois, já longe dali, dentro de uma masmorra sombria, um grupo de guerreiros lutava contra um ciclope e o nosso prota estava no meio deles, de queixo caído com a intensidade da trocação. O líder da equipe gritou para a China lançar um feitiço de cura, enquanto Lloyd batia seu cajado no chão e invocava um círculo mágico que se espalhou por todo o campo de batalha. E com isso, a equipe agora estava toda bufada e pronta para acabar com a raça do bicho. Primeiro, a arqueira dispara uma flecha direto no olho do monstro. O Ciclope revida com um soco, mas a tanque do time entra na frente bloqueando o golpe, surpresa com o quão mais leve o impacto pareceu. Nisso, a feiticeira lança um feitiço de ligação, prendendo os braços e pernas do monstro, dando ao líder a chance perfeita de finalizar o seu trabalho com um golpe de espada poderoso. E após a vitória, a tanque olhou fixamente para o Lloyd. Quando o grupo voltou à cidade, a equipe inteira foi recebida com aplausos por derrotar o Ciclope, mas o Allen, que é o herói, era de longe o mais celebrado. Mais tarde, na hora de dividir as recompensas, o Lloyd recebeu uma parte muito menor que os outros. Nesse momento, Allen explicou que era isso que um membro de Rank D recebia e o mago não reclamou. E bem, com isso resolvido, o líder propôs um brinde, mas o Lloyd deixou claro que ele não bebia e se afastou. A bruxa do time resmunga da atitude dele, enquanto o Allen comenta que qualquer mago branco poderia ter feito o trabalho do Lloyd, afinal, magos brancos são inúteis em batalha e estão ali apenas para enfeite, e nada como o clássico preconceito contra a classe de suporte, hein? Uma tristeza. Mas mesmo com essas palavras dignas de um Zé Ruela, a tanque ainda está em silêncio, observando o nosso prota. Enquanto isso, na casa da mestra do Lloyd, ela recebeu a visita de um homem chamado Will, o cidadão que jogou o panfleto no nosso prota, trazendo a notícia
notícia de que seu aprendiz tinha sido recrutado pelos heróis. Ela ficou feliz e disse que agora está devendo a ele, pois dessa forma o garoto teria um treinamento de verdade agora, mas ela ainda está preocupada com a possibilidade dele se tornar super confiante. Will perguntou se seus arrependimentos ainda a assombravam, deixando-a desconfortável, mas ela prometeu a si mesma que não repetiria os erros do passado. Então, Will lembrou como naquela época o Lorde Demônio se sacrificou tentando roubar aquele grimório, levando muitos outros com ele, e num momento crucial, a magia antiga de Sibyl trouxe todos que o Lorde Demônio tinha matado de volta à vida, ao custo de sua própria vida. E caras, ou eu estou muito louco, ou o plot twist bateu com força, porque nesse momento a cena realmente me deu a entender que o tal Sibyl, na real, é o nosso prota, que ficou mais novo e perdeu suas memórias. E cacetada, mas alguém entendeu dessa forma ou é apenas emoção do narrador? Enfim, a cena muda e ao amanhecer, de volta à cidade, o vendedor promovia um livro sobre as aventuras do grupo de Olin. Segundo ele, há muito tempo atrás, nos tempos antigos, esse mundo foi criado pelo Criador, e a lenda dizia que as provações dos heróis foram deixadas para trás, os tesouros nacionais, a nação sagrada, as espadas sagradas, e um dos 4 heróis escolhidos por essas espadas era o Olin. Por isso, todos os monstros que ameaçavam a cidade tinham sido derrotados, e agora o nome de Olin ecoava por todo o reino. E falando na tal celebridade da cidade, o Olin entrou cambaleando num quarto onde a tanque do time lia um livro. Preocupada porque ultimamente os golpes em seu escudo pareciam estranhos, Olin despreocupado disse que se sentia mais forte do que nunca. A garota apontou que ele não vinha treinando muito, e o Olin apenas deu de ombros, achando que nem precisava, já que ele era naturalmente muito mais forte que qualquer outro. Enquanto isso, perto de um riacho, 2 soldados montavam um guarda até serem massacrados por uma criatura gigante. E no dia seguinte, o Olin foi informado que os guardas da fronteira tinham sido esbagaçados. O mensageiro explicou que a área também é uma rota para contrabandistas, então era urgente proteger os soldados designados lá, e cheio de marra, o Olin insistiu que derrotar alguns golems seria moleza. Ansioso por ação, ele reuniu sua equipe e seguiu Lloyd, que utilizou sua magia de busca para guiá-los a uma caverna, onde o Olin finalizou um golem com um golpe decisivo. Mas então, um feitiço inimigo invocou um novo golem, e o Lloyd rapidamente notou que o feiticeiro era um demônio, pois a pedra negra no seu cajado era uma magia de pedra. A tanque assume que o mago está usando aquela pedra para controlar os golems, enquanto Lloyd lança um círculo mágico para fortalecer seus aliados, e assim que termina, ele diz para que a arqueira atire no mago. Após isso, o mago branco ordena que a bruxa lhe entregue seu cajado, e assim que ela o faz, o mago inimigo sela o cetro. Furioso, Olin deixa claro quem realmente manda, dizendo que está ansioso para acabar com a luta, mas o Lloyd avisa que sem a magia de pedra controlando o golem, os movimentos da criatura se tornam completamente imprevisíveis, tornando qualquer batalha extremamente perigosa. O Olin ignora o aviso e avança direto para o gigante, forçando o Lloyd a correr e empurrar o líder para fora do caminho bem a tempo de ser esbagaçado. Irritado, Olin grita para o garoto sair do seu caminho e então desfere um golpe de espada que derruba a criatura de pedra. E com a missão concluída, voltamos para a cena de abertura, onde o líder do grupo decide chutar o Lloyd para fora, acusando o Lloyd de sempre se esconder atrás dos outros e deixar toda a cura para a China. Em outras palavras, o Lloyd não só é um inútil, como também é um fardo pro time. E eu só penso que não vejo a hora de ver a cara desse desgraçado quando ele perceber que ele é um zero à esquerda sem o nosso prota do lado. De cabeça baixa, o excluído admite que ainda lhe falta força, ao que o Olin apenas ri e manda o mago branco vazar. Cena mudou e 3 dias depois, o Lloyd está procurando um novo grupo. Após mais uma tentativa fracassada, o arqueiro lhe diz que eles já têm um mago branco na equipe, onde a cada rejeição, a frustração no nosso prota só aumentava e sua sorte parecia ter acabado. Eis que de repente ele ouve uma garota gritando com a recepcionista da guilda, exigindo um mago branco pra ontem. No momento em que o funcionário aponta pro Lloyd, a aventureira corre em direção dele como se tivesse achado o baú do tesouro e o agarra pelo braço. E com o nosso prota sendo basicamente sequestrado por uma aventureira surtada, é que o episódio acaba. E aí, o que vocês acharam dessa injustiça toda com o Lloyd? E o que será que essa nova aventureira quer com ele? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa estreia, senta dando um like no i para dar aquela fortalecida no vídeo e se inscreve, ativa o sininho para não perder o desenrolar dessa história.